Evangelho do Senhor, de acordo com Lucas, capítulo 11, do verso número 5 até verso número 8. Diz assim a palavra de Deus na Nova Versão Internacional. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode. A porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Amém? Glória a Deus. Pai querido, ajuda-nos nos próximos minutos, ó Deus. Em nome de Jesus oramos. Pedimos direção, pedimos que ajude a igreja do Senhor, ajude-nos a aquietar os corações, receber a Tua palavra e que ela desde já vá trabalhando em nós, para a glória do Teu precioso nome. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você não incomoda a Deus. Você já se perguntou quantas vezes devo orar por determinado assunto? Ou então, já parou para pensar naquelas questões que você parou de orar? Deixou para lá? Deixou para trás? Deixou passar? Você não incomoda a Deus. Esse é um dos trechos, e em outros também, lá em Lucas 18, Jesus fala sobre a oração persistente. Sobre orar a Deus e confiar de que Ele vai fazer. E aqui, Ele usa uma parábola para isso. No começo do capítulo 11, um dos discípulos pediu para Jesus que os ensinasse a orar. O verso 1 diz: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus orava bastante. Aqui ele vai passar a ensinar aos seus discípulos a respeito da oração e dar-lhes, como alguns gostam de dizer, algumas chaves para uma oração atendida, para receber em oração o que se pede. Um deles é a oração que podemos dizer modelo, que ele vai continuar aí ensinando a partir do verso 2. Não é o foco hoje. Jesus orava bastante e em diversas ocasiões. Por exemplo, Lucas 3:21 diz que no seu batismo ele orou, e enquanto orava, depois de orar, recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor manifestou-se sobre ele em forma de uma pomba. Em Lucas 6:12, quando ele escolhe os discípulos, os 12, a Bíblia diz que ele passou a noite inteira orando. E depois de orar a noite toda, então ele escolheu aqueles que ele quis para andarem com ele. Jesus orava bastante. Ele orou no Getsemane, no jardim da angústia, da agonia, numa das suas horas mais terríveis. Ele orou ao Senhor, conforme Lucas 22:41. Ele também orava como uma prática regular,
como um hábito, podemos dizer, e ele se retirava para lugares solitários, para lugares ermos, como o deserto, por exemplo. E Lucas traz isso, Lucas 5,16. Ele subia ao monte, Mateus conta, e ficava ali só à noite, orando, buscando a Deus. Marcos diz que de madrugada, ainda escuro, Marcos 1,35, ele levantou-se e foi orar num lugar deserto. E os discípulos até perderam ele de vista, foram procurar por ele, e ele estava com o seu pai em oração. Parece que Jesus não se preocupava em incomodar o pai, e ele orava, e falava, e buscava a Deus. Jesus costumava orar o Pai em particular, e às vezes chamava e trazia consigo os seus discípulos para que lhe acompanhassem, como acontece em Lucas 9,18. Era uma maneira de ensinar os discípulos a terem esse tempo com Deus. Ele está com eles e ele os chama para junto dele, para esse tempo de oração. E aqui no verso número 1 de Lucas 11, o pedido do discípulo, que talvez tenha falado pelo grupo todo, ele é sincero e demonstra um coração disposto a aprender, que é um coração ensinável. E isso é bom sinal. Ter um coração assim é bom sinal. É um facilitador. Facilita a vida de quem quer crescer espiritualmente. Recebe de bom grado a palavra. Recebe com alegria a palavra de Deus. Submeter-se ao ensino de Cristo. Submeter-se ao domínio de Cristo. E desejar fazer a vontade de Deus. Esse discípulo indica isso. Jesus empenhou-se em mostrar o cuidado de Deus aos seus filhos. Empenhou-se em ensinar como é que Deus trata essas questões. E aqui há um trecho sobre isso. Jesus quis tornar conhecido o caráter amoroso de Deus. Porque muitos de nós, e às vezes dizem até que trazemos da nossa infância, olhamos Deus como um carrasco, como alguém pronto a nos castigar, açoitar. Mas Deus é Pai, sabem, irmãos? E aprenda com Jesus como é que é o caráter de Deus. Deus é amoroso, Deus é bom, Deus é misericordioso. E a Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A Bíblia diz mais que as suas misericórdias não têm fim. Precisamos conhecer mais o nosso Deus. Precisamos conhecer esse Deus e seu caráter, a quem devemos recorrer sempre, o tempo todo. Nossas necessidades interessam para Deus, viu, irmãos? Não importa o tamanho, não importa a quantidade, tudo isso diz respeito a Deus também, ao teu Pai. Interessam para Deus. O olhar do Senhor sempre foi favorável ao pobre, ao necessitado, ao desamparado. Se não, vejamos Salmo 69, verso número 33. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Ou ainda Salmo 12, verso número 5. Olha como interessa para Deus. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. É Deus falando. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam, que tanto desejam, que tanto pedem, que tanto necessitam. E aqui, Jesus, usando uma parábola, ele vai incentivar os discípulos e a nós também a respeito da ousadia na oração.
Esse trecho é um convite de Jesus, assim sejam ousados na oração. Não desistam após a primeira, a segunda oração. Continuem buscando, continuem pedindo. É o ensino de Jesus. Ele nos convida a insistirmos em oração, a sermos ousados, portanto. Não tenha medo. Deus é Pai e o coração de Deus se move por seus filhos. O que eu quero te mostrar? Por onde vamos andar nesses minutos? Primeiro, falando sobre uma situação constrangedora que tem aqui no texto. Segundo, um amigo indiferente. E terceiro e último, insista. Você será atendida. Você será atendido. Insista, não pare. Em primeiro, portanto, uma situação constrangedora. Voltemos para o verso número 5. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. À meia-noite, para aquele tempo, era bem tarde. Ao cair da tarde, normalmente o povo se recolhia. E esse amigo é visitado à meia-noite. Olha a situação que Jesus cria. Olha o que ele cria para chamar a atenção das pessoas e a nós hoje. Viajar à noite na Palestina era comum, meus irmãos, porque o sol escaldante durante o dia não permitia viagens muito longas. Então as pessoas viajavam à noite e com isso chegavam à casa dos seus amigos à noite, altas horas da noite. A chegada de um amigo à meia-noite não é estranho para o povo que Jesus está falando. Certamente, enquanto ele fala, eles se identificam. Aconteceu comigo também. Jesus está dizendo: pensem nisso. Não era algo estranho para eles. E aí o amigo diz: empreste-me 3 pães. Quando bate na casa do outro, é provável que um pão era para o hóspede, o outro pão emprestado era para si mesmo, e o terceiro provavelmente seria uma reserva. Sabem por quê? Porque isso demonstraria ao convidado de que na casa tinha fartura, e não colocaria o hóspede em situação difícil, como quem está comendo o último pão daquele que o hospedou. Por isso ele pede 3 pães. Estamos diante de um anfitrião que não tem recursos. Jesus está usando este exemplo, mas havia necessidade de cortesia. Não se podia negar nem a hospedagem e nem alimentar o hóspede. Poderia de repente ter viajado horas a fio e agora precisava ser acolhido. Ele não tinha pão, mas o seu hóspede não iria dormir com fome, de jeito nenhum. Então, por cortesia ou por amor ao próximo, não importa, Jesus quer que prestemos atenção, que olhemos para a situação. O pão deveria ser garantido. Aquele que pede deveria receber, é o que Jesus quer enfatizar. Então a esperança é o vizinho. E aí, este está diante de uma situação constrangedora, aquele que bate. Em segundo, um amigo indiferente, verso número 7. E o que estiver dentro responda, diz Jesus: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Constrangedor, o vizinho é hostil, não está de muito bom grado. Talvez seja um amigo meio egoísta, não quer ser incomodado. Está claro, Jesus faz questão de frisar isso. Ele quer continuar no seu conforto, talvez, não importa. Ele não reconhece as exigências de cortesia, tampouco de amor ao próximo. Mas tem mais fatores ao olharmos para a cultura da época.
E Jesus quer que a sua gente considere tudo isso. Vejam, as pessoas dormiam próximas umas das outras, normalmente no mesmo cômodo. Perceberam que o homem disse: eu e meus filhos estamos dormindo. Às vezes no mesmo cômodo. Então, para se levantar, abrir a porta, ir até a cozinha, precisava passar por entre as pessoas. As famílias eram numerosas. Isso acordaria os filhos, incomodaria as pessoas, seria complicado. Mas então bater na porta de alguém à meia-noite, isso era somente em caso de urgência. O vizinho não quer alertar os filhos, não quer incomodar, não quer acordá-los. Ele prefere não ser incomodado, portanto, do que sair do seu conforto. Então Jesus apresenta um amigo hostil, que não está a fim de conversa, não está a fim de ser incomodado a esta hora, tampouco quer socorrer. Mas perceba o que Jesus vai dizer. Esse então é um amigo indiferente. Em terceiro, insista, você será atendido. Verso número 8: eu lhes digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. O ensino de Jesus é que, mesmo que a amizade não seja lá essas coisas, importunar funciona. Mas vai vendo, porque se pensemos agora, se importunar um amigo, segundo o ensino de Jesus, deu resultado, imaginem o resultado de uma oração persistente a Deus, o Pai, que é amoroso e que é bom. É isso que Jesus quer que eles entendam. É isso que Ele quer que compreendamos esta noite. Pense nisso. Persistir na oração não é um incômodo, nem falta de cortesia para com Deus. Não, nada disso. Uma busca decidida, na verdade, é o que significa. E demonstra fé em Deus, que é, na verdade, a nossa única saída. A quem primeiro deveríamos ter recorrido. Acontece que muitas vezes fazemos o contrário. Recorremos à nossa conta bancária, recorremos à nossa capacidade, aos nossos recursos, recorremos aos vizinhos terrenos e depois, em último caso, chegamos a dizer: agora é só Deus. É assim que fazemos. Jesus está ensinando: inverte esse negócio, inverte isso. Não incomoda a Deus de forma alguma. A busca decidida, a busca contínua indica uma coisa: fé em Deus, crença no Senhor, que é o que pode fazer realmente alguma coisa, que é o que é todo poderoso. É isso que indica essa busca incessante. E mais, Jesus indica que essa busca, deixará claro que Deus é nossa única esperança, é a única saída, é o único socorro. Deus é o amigo, é o vizinho para quem recorremos, é o vizinho próximo, sempre perto, sempre presente. Mas melhor que isso, Deus é Pai, Pai amoroso, Pai bom, Pai bondoso. Podemos ir a Deus, meus irmãos, sempre, o tempo todo, e insistir com Ele. Jesus diz: você não incomoda o teu Pai, não incomoda, sem medo de importunar. Vá a Deus, vai, busque ao Senhor. Não vai causar desconforto no teu Pai, não vai deixar o céu atribulado. Deus continuará no controle e os céus continuarão obedecendo às suas ordens, porque se até as estrelas comparecem mediante o chamado dele, quem somos nós para não obedecer à sua voz? Deus continua no controle, Ele é Pai. E de acordo com Jesus, Jesus dá uma garantia. Olhem a garantia de que Deus responde à oração. Continuemos versos 9 e 10. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam
e a porta lhe será aberta. Peça, busque e bata. Jesus está dizendo: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Aleluia! É a garantia, queridos. Jesus fala sobre, está garantido, busca, é Deus, é o Senhor. O ensino de Jesus sobre o caráter paterno de Deus não parou aqui. Por isso eu digo, nesse capítulo 11 tem bastante ensino sobre oração. Jesus continua e agora ele vai nos usar como comparação. Talvez complique um pouco, ele vai usar a mim, vai usar você para comparação. Verso número 11. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? 12. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Mateus, no mesmo trecho, diz: quanto mais o Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Em Mateus 7:11, Deus é Pai, lembram-se? Deus é amoroso, Deus é bom. Portanto, Ele é Pai e atende aos pedidos. Se nós, com esse coraçãozinho aqui que não é fácil, queremos o melhor, sabemos dar boas coisas aos filhos, aos nossos filhos, imaginem o nosso Pai Celestial. É o ensino de Jesus Cristo. Portanto, querido irmão, insista, você será atendido. Vamos fazer umas considerações finais. Hoje foi papum, né? Peça, bata, procure sem receio de não ser atendido, sem receio de incomodar, sem medo de importunar a Deus. Busque a Deus, peça ao Senhor. Ao contrário do que se possa pensar, esse é um ato de fé, viu, meus irmãos? É uma demonstração de que nós sabemos qual é a nossa verdadeira esperança. É fé que demonstra que sabemos Deus é a única saída, é Ele. Deus é o amigo da meia-noite. Deus é o amigo para quando não há outra saída, é só Ele, não tem outra saída. Talvez seja esse o teu momento, à meia-noite. E você esteja pensando, é tarde demais, já é meia-noite, vou importunar agora. Talvez seja o momento teu, do teu familiar, do teu amigo, do teu vizinho. Não tem problema, pode bater à meia-noite na porta de Deus, que Ele responde orações. Do que é que nesta noite o Espírito Santo está te movendo? Haveria algo difícil para o Senhor, como Ele perguntou para Sara? Haveria algo impossível para Deus? Ou ainda, como pergunta Gabriel para Maria, que seria a mãe do Salvador, haveria algo impossível para Deus? Não há impossíveis para Deus. Para Deus não existem impossíveis. Sabe por que Gabriel disse isso? Porque Maria disse: mas como é que isso vai acontecer? Como é que essa notícia vai se tornar verdade? Eu nem marido tenho, nem casada sou. Ele diz para Deus: não há impossíveis, porque o que será gerado em ti é obra do Espírito Santo. Deus trabalha. Deixa Deus trabalhar na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus cuidar de ti. Deixa Deus cuidar das tuas causas. Não é tarde. Mas é meia-noite, não importa. Deus é o amigo sempre presente. É o amigo de todas as horas. É o bondoso amigo, como nós cantávamos. Ele é
presente. Ele é Pai e Ele não se incomoda quando você busca por Ele. Ele não fica importunado quando você busca por Ele. Pode bater na porta, viu? Pode bater na porta, pode pedir, pode clamar, porque você ouviu as palavras de Jesus. O que pede, recebe. Ao que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Aleluia! Peça, busca, bata, porque Deus não fica incomodado, não fica, Ele nunca ficará incomodado. Sabem por quê? O título desta ministração: você não incomoda a Deus. Vai firme, vai na tua fé, confia no Senhor. Amém?